Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Minha missão aqui é oferecer práticas de yoga que realmente funcionam, mas para isso é preciso que você se comprometa, siga as minhas orientações e dê o seu melhor. As práticas serão mais longas, mais intensas e justamente por isso mais transformadoras. Você deve terminar cada sessão sentindo que algo mudou, que algo bom aconteceu. Perceba o progresso no seu corpo, na sua mente e na sua vida como um todo. Meu objetivo é te tornar mais forte física, emocional e mentalmente. Quero que você encare os desafios da vida com mais equilíbrio, mais clareza e até com mais leveza. Hoje faremos uma prática de nível médio. Os praticantes iniciantes podem até tentar essa prática, mas reduzindo a intensidade e também a permanência nos exercícios. Então, prepare-se, coloque-se em uma posição sentada como essa aqui, pernas cruzadas. Já mostrei variações mais fáceis como o Sukhasana, com as pernas nessa posição. Vamos manter as costas eretas, assim, e trazer as mãos para o Shiva Mudra, repousando uma sobre a outra. Relaxe os ombros, feche os olhos, descanse os músculos faciais, braços, pernas. Evite qualquer tipo de distração mental. Perceba a sua respiração, note os seus batimentos cardíacos, aquiete-se, relaxe, tranquilize-se. Sinta a respiração acontecendo de forma involuntária. Procure estar neste momento, sentindo melhor o seu corpo e as suas energias. Aquiete-se, relaxe, tranquilize-se. Mantendo-se neste estado de calma, repouse as mãos por sobre os joelhos, indicadores e polegares unidos em Jnana Mudra. Vamos agora começar a respiração completa, Ardha Prana Kriya. Você vai começar a inspirar, expandindo a parte baixa abdominal. Depois, afaste as costelas para os lados, respiração média. E na mesma inspiração, encha a parte alta e frontal do tórax. Feito isto,
Retenha o ar por uns 20 segundos e depois expire, esvaziando a parte alta, média e baixa. As inspirações são extremamente controladas, de forma que ela flua bem lenta e silenciosa. Então, vamos dar início à nossa respiração completa com uma pausa após cada inspiração. Uma pausa que você considere longa, mas também confortável. Longa para ampliar a capacidade pulmonar. Para facilitar a contagem dos segundos, essa contagem mental, enquanto você retém o ar, eu vou colocar aqui um marcador. Eu espero que o microfone capte o som do metrônomo. E aí você consegue fazer uma marcação mais precisa.
Na próxima expiração, já pode encerrar esse respiratório, onde demos ênfase às retenções com os pulmões cheios, kumbhakas. Em outras práticas, vamos explorar purakas, kumbhakas, rejakas e shunyakas, que são os 4 estágios da respiração, e vamos explorar cada um deles. No meu ponto de vista, praticar yoga é desse jeito, onde você pega uma técnica, como fizemos agora, pranayama, e explora ela por mais de 5 minutos. Hoje fizemos 8 minutos só nesse primeiro pranayama, e aí sim você consegue extrair um efeito melhor. Além do mais, já testa a sua capacidade de ter paciência para fazer isso. Práticas mais curtas, de repente não te leva ao nível onde você quer chegar, de repente não te prepara para a vida. Eu não quero que essas práticas minhas aqui sirvam como um paliativo, uma aula que vai te deixar mais leve, temporariamente, momentaneamente, e aí quando você terminar a aula e enfrentar um trânsito caótico, ou lidar com uma pessoa sem muito tato, sem muita paciência, e falar até algumas coisas fortes para você, e você sair do controle assim, rapidinho. Não deve ser assim. Você tem que ter controle absoluto das suas emoções, tem que ter um corpo bem flexível, uma mente bem aguçada, e aí sim, além do mais, ter a sensação de sair desta aula, a sensação de que você praticou yoga. E agora, ainda na parte dos pranayamas, a aula mal começou, são aulas longas. É preciso você se colocar em teste, à prova, para ver se você realmente quer ser um verdadeiro yogi ou uma verdadeira yogini, referindo-se a praticante de yoga. E agora vamos fazer o sopro rápido Bhastrika. Lembre-se da regra: ar para dentro, barriga para fora, ar para fora, barriga para dentro. Tome cuidado para não ficar movimentando o corpo, é só um movimento diafragmático, abdominal, bem intenso. Deve haver volume de ar que entra, um bom volume de ar que entra e sai. E não só isso, ao colocar força, você deve ouvir o som da sua inspiração e também da sua expiração. Vamos começar.
Muito bem, exercemos o Bhastrika. Mesmo se considerando um praticante de nível médio, veja se você vai realmente conseguir fazer a prática da forma como eu estou demonstrando. De repente, você precisa reduzir um pouquinho mais até conseguir me acompanhar de forma confortável. A regra é: esforce-se sem forçar. Você deve sentir o impacto da prática, mas nada de sentir desconforto no dia seguinte. Tem que estar tudo muito bem metabolizável durante a prática e após a prática. É chegar bem para fazer a aula e sair melhor. Outra coisa importante é, quando eu dou aqui as instruções, por exemplo, nos respiratórios, eu fico ali o tempo inteiro, praticamente em silêncio. Se você não tomar cuidado, você vai se dispersar, vai começar a pensar em outras coisas. Está fazendo o respiratório corretamente, mas a atenção está em outro lugar. E isso vai te dar uma sensação de que não praticou yoga. Então, esse esforço de fazer certo exercício, mas também estar participando da prática ativamente, o físico, o emocional, o mental, tudo ali muito bem encaixado, aí sim, desse jeito você vai sair com a sensação de que praticou yoga e o mais importante, vai ter o resultado esperado. Vamos agora ficar em uma posição de pé e seguir com a nossa aula. Se for necessário, põe as mãos no chão, mas treina para você conseguir se erguer desta maneira. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Assim tá bom. Agora faremos os Kriyas, técnicas de limpeza através de massageamentos. Realizaremos primeiro o Tamas Uddiyana Bandha, onde você vai puxar o abdômen bem para dentro e sustentar, mantendo a concavidade, pelo tempo que você conseguir ficar sem ar, sem respirar. Então, vou demonstrar aqui para vocês como é feito. Solte o ar, fique sem respirar, com o peso do tronco por sobre os braços estendidos. Tome cuidado para a coluna não ficar curva assim, as costas devem estar retas, as mãos podem ser colocadas aqui no início das coxas, no meio das coxas, nas concavidades acima dos joelhos. Pulmões vazios, puxa o abdômen bem para dentro, assim. Volta quando precisar respirar. Um erro muito comum é você expirar, ficar na posição, fazer o exercício e aí quando precisar respirar, respira e ainda continua na posição e aí faz de novo o exercício, ou seja, não pode ficar assim o tempo todo. Por quê? Está perdendo energia, está cansando com as pernas assim flexionadas e significa que você não rende tanto. No momento em que eu respiro, entro na posição descansado, puxo o abdômen bem para dentro, eu consigo manter um bom tempo nessa contração e é ali onde os efeitos estão acontecendo. Aí eu volto, recupero o fôlego, entro descansado e consigo ficar um bom tempo em massageamento. Mas se você fica assim, a tendência é você cansar e rende menos, porque você vai permanecer menos tempo
nessas contrações. Então, lembre-se, terminou o exercício aqui, precisou respirar, volta, descansa. E agora, vamos para o Rajas Uddiyana Bandha. Não importa a velocidade, o que importa é fazer movimentos para dentro e para fora. Lembre-se, pulmões vazios, sem respirar. Dá para fazer 15, 20, 40, 50, 80 contrações de uma vez só. Desde que você entre na posição descansado, como eu falei. Isso vai melhorar a digestão, regular a evacuação, reduzir a dilatação abdominal, em conjunto com outros cuidados que você deve ter. Está tudo ali muito bem organizado a sua vida. Uma boa e intensa prática de yoga, uma alimentação rica, nutritiva, saborosa e na quantidade certa, horas de sono, hidratação, paciência. O yogi, ele faz muitas coisas para manter esse estado de equilíbrio. E faz todo sentido. Não adianta você fazer uma boa prática de yoga e ser totalmente desregulado em outras coisas que também são importantes. Bom, enquanto eu estava falando, você estava aí fazendo as contrações com o poste dessa maneira, enquanto eu dou instruções extras, você está lá treinando o exercício. E agora vamos partir para os asanas, técnicas corporais do yoga. Apesar de ser uma aula de nível médio, é importante, como sempre, você seguir os seus limites, deve sentir a força do exercício, mas na medida certa para nunca se machucar praticando yoga, sequer derramar uma gota de suor e tampouco ter palpitação cardíaca. Isso são sinais de excesso, de exageros. Você vai me ver aqui fazendo posições com uma certa leveza, respirando. Vou até conversar em exercícios como esse aqui. Eu não vou ficar com o semblante contraído, não vou alterar a minha voz, não vou ficar tremendo. Ou seja, eu quero que você consiga fazer os exercícios com muita facilidade. E isso é que é bom da prática, é ter paciência para chegar até um certo ponto, e esse percurso foi muito confortável. Você se esforçou? Sim, mas na medida certa, sem deixar nenhum sinal de desconforto. Então, vamos para os asanas, técnicas corporais do yoga. Se você praticar sozinho, é bom ter sempre um cronômetro para marcar o seu tempo. Tem posições que são feitas para um lado e para o outro. Vamos começar por um asana de equilíbrio. Segure o joelho direito com a mão direita, joga a perna para o lado, estica o braço. Você pode até ficar nessa variação, mas como é uma aula de nível médio, experimente isso aqui. Enquanto permanecem, localize a consciência na parte do corpo onde mais solicita a sua atenção.
Vez ou outra, faça respirações profundas. Se perder o equilíbrio, tente novamente. Evite tensões desnecessárias. Solta o joelho, mantenha a perna lá em cima. E volta bem devagar. Todo asana tem uma boa entrada, uma boa permanência, pois é ali onde os efeitos acontecem, e um retorno consciente, controlado. No início, você vai cair algumas vezes, mas nada melhor do que um bom treino, uma boa prática diária para você ganhar uma experiência incrível, um domínio do seu corpo. Vamos começar? Agora, para o outro lado, segure o joelho esquerdo, joga para o lado e faça a mesma variação que você fez antes. Inclusive, observe se para esse lado está tão bom e tão eficiente quanto para o outro. Veja se os dois lados estão bem trabalhados. Se não, é preciso fazer ajustes. Por exemplo, imagine que para esse lado você sentiu muita dificuldade assim que você entrou na posição e que para o outro lado foi mais fácil. Então, para esse lado, você aumenta o tempo de permanência. Solta o joelho, estica os braços. Concentre-se. E volta bem devagar. Respirações profundas. Não precisa ficar pulando de um asana para o outro, demonstrando ansiedade. Faça o exercício, se esforça enquanto permanece. E quando voltar, respira. É tão bom fazer isso, para não ter aquela sensação de aula corrida. E nem deve. Você já corre quando tem que fazer outras coisas. Então aqui, tente desacelerar. Não fique olhando para o relógio para ver se a aula já terminou. São sinais de ansiedade. É muito fácil perceber e fazer uma autoavaliação de como você é na vida. E nada de frases como eu sou assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, como diz aquela música. Nós estamos aqui para evoluir mesmo, então há de haver mudanças. E você pode acelerar essa mudança praticando yoga e outras técnicas. Vamos para um outro exercício, mantendo o corpo na horizontal. Tente manter o corpo ali bem alinhado. Prepare-se. Perna direita para trás, perna esquerda esticada e os braços abertos na altura dos ombros. Vamos lá.
Volta bem devagar. Põe o pé no chão. Respire. Quando você faz bem feito, nem dá tempo de pensar. E essa é a coisa boa do yoga. A técnica em si já está trabalhando vários aspectos em seu corpo. Prepare-se, concentre-se, se esforce e vamos fazer para o outro lado. Comece a retornar bem devagar. Quando eu estou com os dois pés no chão, para manter o equilíbrio, eu mantenho um certo nível de atenção. Mas, ao tirar o pé do chão, eu preciso redobrar, triplicar, quadruplicar a atenção, a depender de quão difícil, quão avançado é o exercício. Você precisa fazer esses ajustes nos exercícios de equilíbrio. Essa posição, o Trichulasana, é fácil. Então, agora no momento em que você tenta uma variação mais complexa, eu não posso ficar com aquele mesmo nível de atenção. Entenderam isso? Isso é importante para você não colocar, por exemplo, força demasiada em um exercício de força que não precisa de tanta força colocada assim. A mesma coisa, os exercícios de equilíbrio, uns mais fáceis, outros que exigem concentração plena. Pés afastados. Vamos fazer uma posição de flexão para frente. Se você tem treinado aquela playlist de aulas para iniciante e treina muito mesmo para você chegar aqui e não sentir dificuldade tanta. Mão esquerda, pé direito. Eleve o braço direito, tombe a cabeça à frente. A partir do ponto onde você está, flexione a perna direita a um ângulo de 90 graus. Tire o calcanhar do chão, calcanhar direito. Alinhe os braços na altura dos ombros. Olha o semblante. Fez assim, está muito forte. Você não aguenta fazer isso. Deixa o calcanhar no chão. Pode até
deixar o ângulo mais aberto, sobe mais, até você conseguir fazer nesse ângulo. Tenha paciência para você conseguir fazer isso com a mesma facilidade que eu estou demonstrando no exercício. Isso é importante, senão você vai desistir. Põe o calcanhar no chão, inspire. Saiu da posição cansado, fez errado. Fez errado. Tem que sair assim, ó. Foi tranquilo para mim. Precisa ser tranquilo para você. Ficou ofegante? Olha o excesso, olha a falta de paciência. Inclusive, nas aulas de nível avançado, não tem a ver com os exercícios físicos, posições mais desafiadoras, mas tem a ver com a questão da sua paciência. Vamos ficar, sei lá, 10, 15 minutos fazendo um respiratório. Você tem paciência para isso? Você treinou para ter essa paciência? Então, o nível avançado vai desafiar em vários níveis: físico, emocional e mental. Então, treina para estar preparado para fazer a playlist de aulas avançadas, que vai ser possivelmente totalmente diferente do que você está pensando. Vamos lá, vamos compensar. Inspire, expire. Flexione a perna esquerda, tire o calcanhar do chão, olhe o ângulo 90 graus, exceto se você tiver algum problema nos joelhos. Aí, de repente, nem faça. Tem que estar bem saudável para fazer esses exercícios. Calcanhar no chão, estica, respire. Una os pés, flexione as pernas, sente sobre os calcanhares, afaste os joelhos, corrija as costas. Desse jeito. Eu gosto dessa posição. Essa posição é um asana de equilíbrio sentada. Então, significa que você precisa notar a questão do equilíbrio ali. Não pode ser muito fácil, porque não está estimulando o que o asana deveria estimular, que é o sistema nervoso central. E aí, se você estiver achando muito fácil, está muito fácil para mim, aí você vai fazer isso aqui, ó. Manter-se desse jeito, costas eretas, e aí fecha os olhos. Agora sim, estamos tendo o estímulo certo na questão do equilíbrio. Abra os olhos, dobre os joelhos à frente. Vamos lá. Ok. Estique a perna direita, assim.
a mão bem aberta, mão esquerda, apoia no chão e entra devagar nessa posição. Repouse o pé esquerdo sobre o direito. Olha lá, não toca no chão. Joga os quadris um pouco para cima e estica o braço. Suspende a perna, recolha a perna, deixa o joelho, ou coloca o joelho no mesmo lugar onde estava antes e volta. Imagine que você conseguiu fazer a posição, mas achou muito 30 segundos. O que fazer? Entra na posição, fique ali uns 10 a 15 segundos, já trabalhou o suficiente, volta. Só isso. Não precisa ficar ali tremendo. Você vai se machucar desse jeito. Então, isso não pode acontecer. É como eu falei antes, tenha paciência. Se você não desenvolver a paciência, você não vai ter a oportunidade de experimentar as práticas de nível avançado. Precisa estar em um estado interno assim, de leveza, de paciência. É um negócio gostoso que só você experimentando para saber como é. Estar nesse estado de consciência, onde as coisas realmente funcionam. Então, comece a trabalhar a sua paciência desde as aulas iniciantes. Inclusive, você, aluno de nível médio e avançado, vai lá, vê se você tem paciência para fazer uma prática daquela e seguir exatamente como está, sem passar do tempo que eu estabeleci. Muitas vezes, aqui ao lado, na sala, chega uma pessoa não muito experiente, eu reduzo a intensidade da prática. E o praticante mais antigo é para testá-lo, para ver se ele fica impaciente. Então, tem todo um trabalho ali implícito para ver se você está realmente evoluindo. Evoluir não é fazer asanas belíssimos, com força, flexibilidade, colocar o pé na cabeça. Tem isso, mas não é isso. Evolução, do meu ponto de vista, são coisas bem sutis que vai fazer toda a diferença na sua vida. Inclusive, esperar, me ouvir, para depois a gente compensar. Até porque você está descansando no processo e vai render mais quando fizer para o outro lado. Então, observe essas coisas implícitas e escondidas na sua prática da yoga. Eu não faço nada assim sem ter pensado bem antes. Vamos lá? Compensar agora a posição? Prepare-se e entra. Suspende a perna, recolhe a perna e volta. Esses asanas mais fortes, para uma pessoa que está vendo
você fazer o exercício, ela deve ter sempre a impressão de que é muito fácil. Isso é muito importante. Você precisa passar a sensação de que é muito fácil e você que está fazendo tem que ter essa impressão. Você sente o poder do asana, mas seus músculos estão prontos para fazer aquilo. Se você faz ali, ó, na raça, tremendo, passa até uma impressão ruim para quem está assistindo, para quem está vendo, porque você não está fazendo da forma correta. Quando você domina uma arte, é muito envolvente, é muito prazeroso, é como um pintor que cria uma arte na tela sem pressa e está usufruindo em cada traço, em cada pincelada, não é uma coisa feita às pressas para vender o quadro e ganhar dinheiro. Esse cara não é um artista. O professor de yoga, como eu já falei nos episódios, o desabafo de um mestre de yoga, é falando sobre isso. É a arte de ensinar, é a arte de ensinar de forma correta. É o prazer que você sente em ver o aluno avançando. Não posso pensar em dinheiro nessas horas. Tenho que pensar na sua evolução, na sua qualidade de vida. O que vai me dar satisfação é ver você evoluindo. Esse processo prazeroso chamado evolução. Nessas práticas aqui no YouTube, não dá para fazer os 2.000 asanas, tá? Então, tenha paciência. Uma aula eu vou focar em determinados grupos musculares e articulações. É muita coisa para passar tudo em uma aula só. Por outro lado, essa aula que eu fiz, se você fizer da forma como eu estou orientando, assim, vai te transformar. Deixe lá nos comentários, peça orientação e vamos crescer juntos. Eu também estou nesse processo evolutivo, todos nós estamos. Posição deitada, as mãos na linha dos ombros, o que vai deixar o exercício um pouquinho mais forte. Qualquer coisa, você pode manter as mãos um pouquinho mais para frente assim. A envergadura vai ser menor, mas se você traz para cá assim, olha só como exige da coluna. Outra coisa importante, se você colocar as mãos na linha dos ombros, esticar os braços e o osso pélvico sair do chão, desse jeito aqui, porque a sua coluna ainda está muito travada, inflexível, não faça isso. Essa região precisa tocar o chão. Além do mais, ó, é gostoso para mim fazer esse exercício, realmente é bom, não é sofrido. Imagina, 35 anos de aula, onde em todas as aulas eu estar ali sentindo dores, com certeza não aguentaria tantos anos assim, ninguém aguenta. Então, faça de um modo que seja agradável para vocês. Aí sim você vai praticar o resto da vida. Muito bem, os pés bem juntinhos, ou assim, tá bom? Se você estiver nesse nível aqui e não consegue passar daqui, o macete é colocar um pé em cima do outro e treinar assim por várias semanas ou meses. Um dia que você descruzar, os pés vão estar próximos ou mesmo colados, tá bom? Cabeça para frente desse jeito ou para trás desse jeito.
Feche os olhos. Esses asanas de longa duração, eu recomendo que você fique de olhos fechados. Evita se distrair com as imagens externas. Se precisar desfazer a posição e descansar um pouco e depois tentar novamente, eu acho isso muito válido. Até que com o tempo de prática, você consiga permanecer com os braços estendidos o tempo todo e por um bom tempo. Agora, puxe os dedos dos pés para frente e faça isso aqui. Se você tem muita força nos dedos, vai fazer desse jeito. Mas só se você conseguir. Não está doendo aqui para mim, tá bom? Contrai as coxas, contrai os glúteos, estica os braços. E volta. Um praticante de nível médio, e essa informação é importante, também tem relação com quantas vezes você pratica na semana, porque se você pratica uma vez na semana e já faz isso há 5 anos, é muito diferente de uma pessoa que pratica 4, 5 vezes na semana e já faz isso há 5 anos. Viu a diferença? É claro que o que pratica mais vezes vai estar muito mais na frente. E outra coisa mais importante, apesar desse praticar 5 vezes na semana e o outro só praticar uma, mas pratica realmente concentrado, compenetrado, enquanto o outro faz aquela aula assim, ó, de qualquer jeito, também vai ter uma discrepância entre eles. Então, tome muito cuidado com essa questão de nível iniciante, médio e avançado, porque depende de vários fatores. Isso é muito interessante. Então, quando vier para essa prática, venha nesse modo de fazer direito, de observar seus limites e rompendo esses limites de forma inteligente, com muita sabedoria. Tudo isso vai ter um grande impacto na sua prática e na sua vida. Então, tem muitos fatores a serem considerados. Quero que você avalie muito bem isso. Aqui nesse canal serão práticas muito sérias. Eu quero que o negócio realmente funcione, eu quero que você se comprometa, senão é melhor nem começar. Eu quero pessoas sérias, pessoas que entendam a essência do yoga. E é isso. Vamos trabalhar nesse modo que aí as coisas vão brilhar na sua vida. Mantenha-se nessa posição. Mão direita, joelho esquerdo, a outra mão lá atrás. Ela pode estar na cintura ou mesmo você pode segurar a sua coxa assim. Vai depender muito da sua flexibilidade, até mesmo do tamanho dos seus braços, do comprimento dos seus braços. Mas, por enquanto, vamos fazer assim. Expire e torça.
30 segundos para o outro lado. Volta. Já passamos de 1 hora de prática. Tenha paciência. Às vezes nós desperdiçamos ou usamos esse tempo com coisas que não vão nos trazer nada de bom em retorno. Um filme muito pesado, uma discussão acalorada, ou focada ali em um pensamento que não deveria estar ali, porque você sabe que te causa mal-estar e você fica ali por horas. Então, pelo menos aqui é 1 hora muito bem aproveitada, é 1 hora útil, é 1 hora que você ganha e que as pessoas que estão ao seu lado, pessoas próximas, vão sentir o despertar dessa energia boa que está, como eu diria, em quantidade reduzida no planeta. Não tão reduzida assim, sabe, gente? Tem muita coisa boa aí, por aí. É que as pessoas às vezes ficam procurando, olha só, procurando coisas ruins. E acham porque tem mesmo. Por outro lado, tem muita coisa boa, tem muita gente fazendo o bem, tem muita coisa interessante acontecendo nesse planeta. Eu não estou alheio àquela outra parte, mas também não fico correndo atrás. Eu cultivo coisas boas. E agora vamos para as invertidas. Essa é uma aula de nível médio, então já vou começar a te dar as instruções para fazer a invertida sobre a cabeça. Muito cuidado, vá com calma. Na dúvida, faça isso aqui, que está bom demais. Você pode ficar fazendo essas invertidas sobre os ombros a vida inteira e você não vai perder nada com isso. Mas imagine que você queira, como na época eu quis aprender, e aprendi, porque eu fiz da maneira correta, eu tive paciência, não queria me machucar. E aí então, você pode seguir esses passos. Não importa se você vai ficar no primeiro nível por meses, mas tenha paciência para, quando fizer o nível 2, você mal sentir essa transição. E isso é o que eu chamo de sabedoria, não é nem inteligência, é sabedoria. É uma coisa rara hoje em dia. Então, vamos aos primeiros passos da invertida sobre a cabeça. Existem 2 maneiras diferentes, o Kapalasana e o Shirshasana. Eu vou mostrar aqui o Kapalasana. E vou mostrar apenas 3 de 6 níveis. Só 3. E se você achar que deve ficar no nível 1, como eu falei antes, por meses, fica, não seja teimoso. As pessoas se machucam, aí tem que parar a prática por semanas ou meses. É um atraso. Um atraso porque você foi negligente, foi apressado. Não vale a pena. Então vamos lá. Há uma forma correta de montar e se preparar para a posição. A primeira delas é estar com os joelhos unidos e já com os dedos dos pés puxados para frente. Não fica assim não, porque no processo você vai ter que fazer isso aqui. Então já fica assim. Depois há uma distância ideal entre os cotovelos, o que levando em consideração cada pessoa é diferente, você pode fazer um pequeno ajuste para mais, em termos de afastar ou aumentar a distância entre os cotovelos, ou para menos,
visando reduzir a distância entre os cotovelos. Mas, no geral, é isso aqui a medida correta. Você segura os cotovelos, põe os cotovelos no chão, nunca lá na frente. E dessa vez eu nem vou falar por quê. Você precisa confiar no seu mestre. Ele sabe muito bem o que está falando. Põe os antebraços colados aos joelhos. Lembre-se que não começamos ainda a primeira etapa da invertida. Entrelaça os dedos e vai ficar assim essa abertura aqui, assim. Não é fechado, é aberto. E essa concavidade aqui vai ser preenchida com a parte de trás da cabeça. Nota que eu estou explicando tudo bem devagar, para não ter erro. Ficou desconfortável? Está com medo de fazer? Não faça, não seja bobo, não faça. Faz a invertida sobre os ombros. Aqui nós estamos correndo atrás de performance física. Não quero que você saia mostrando para ninguém, olha, fiz isso, não é assim. Isso é ego. Quero que você evolua com o yoga. Então, essa parte aqui vai ficar aqui. O topo da cabeça vai ficar livre, que vai estar no chão. Então, segurou os cotovelos, colocou os antebraços no chão, colado aos joelhos, entrelaça os dedos e deixa esse espaço aqui que será preenchido com a parte de trás da cabeça. Colocou, estica. Esse é o nível 1. Não? Se você não conseguir esticar as pernas, não faça. Não faça porque sua coluna vai estar muito inclinada, ou seja, você fez isso aqui, depois provavelmente vai fazer isso aqui assim, não vai conseguir esticar e já vai errar fazendo isso aqui. Olha só. Não está pronto. Não faça. Você vai precisar treinar essa posição aqui e vai conseguir, e vai precisar chegar nesse nível de flexão para frente. Se você está aqui duro até aqui, aquela posição não é para você ainda. Mais uma vez, reforça a questão de ter paciência. É uma das qualidades que um bom yogi desenvolve. Paciência, sabedoria e outras tantas qualidades. Então, mas imagine que vamos supor que você conseguiu esticar as pernas e que já está se sentindo confortável nessa posição, não está com medo. Ela aconteceu de forma muito fácil e natural. Aí sim, eu vou te mostrar o nível 2. Você vai colocar um dos joelhos, aliás, Vamos retroceder. Eu falei no início que ia fazer um outro tipo de invertida, e não é essa aqui. Essa aqui é o Shirishasana. Mas a questão de estar assim é importante. Vamos puxar os dedos dos pés para frente, colocar as mãos no chão desse jeito, tá? Não lá na frente, aqui, e colocar o topo da cabeça no chão desse jeito e esticar as pernas. O que eu falei antes é importante. Se você ficar assim, vai acabar fazendo isso e está errado. Então, deixa os pés aqui. Esse é o nível 1. Nível 2, ó, joelho em cima do braço. Não é do lado, é em cima. Conseguiu fazer isso com facilidade? Testa para o outro lado, assim. Conseguiu fazer com facilidade para os dois lados? Olha esse controle de perna. Tá vendo?
tanto com uma, assim como com a outra. E aí você consegue ter esse controle de perna e colocar aqui em cima nível 3, nível 2, nível 3, nível 2, nível 3, e não passe daí por enquanto. Em outras aulas, eu vou te mostrar as 3 próximas etapas. Tem que sair e não sentir nenhum desconforto no pescoço, tá tudo bem, foi bem feito. Já treinou o nível 1 por semanas ou meses, tá confiante, treina o nível 2, tá confiante, treina o nível 3, tá bom? Espera para quando eu montar uma outra aula e a gente seguir fazendo os 3 níveis e concluindo o Kapalasana, que é essa variação. Aquela primeira que eu comecei chama-se Shirshasana e eu mostro isso em um outro momento. Ela é feita em 5 etapas e a de hoje em 6 etapas. Muito bem. Você fica ali na posição uns 30 segundos, 1 minuto, sempre levando em consideração o estar confortável. E aí, terminou a posição, fica assim. Para depois partir para outras técnicas. Em outras práticas de nível médio, de repente eu já entro ali com relaxamentos, meditação, é muita coisa que tem. E está tudo bem a gente encerrar a prática aqui. Tem muita coisa para você ouvir, tentar entender, digerir e aplicar. Tem muitas técnicas para vocês treinarem, para fazer da forma como eu estou fazendo. Você olha e tem aquela impressão, é muito fácil. Então espere o seu corpo atingir esse nível de fazer os exercícios com muita facilidade e com um prazer enorme, tá bom? Mais uma vez é importante que você deixe seus comentários, isso é bom para o meu canal, é bom para o YouTube, mandar esse vídeo para mais pessoas, vai me estimular a estar aqui produzindo esses conteúdos, porque, gente, demanda muito trabalho, como vocês viram. Eu não quero chegar aqui e fazer qualquer aula, de qualquer jeito, só para ganhar likes. Minha intenção não é essa. Isso é importante? É. Mas, por outro lado, o mais importante para mim é a qualidade dessas aulas. Investir bastante em equipamentos de som, iluminação, um bom computador, uma câmera, como vocês puderam ver. Consigo dar zoom e tudo mais, dá para enquadrar as coisas. Então, vamos nos ajudar. A verdade é essa. Isso é importante. Estou te entregando uma aula assim, a melhor que eu posso. Estou fazendo o meu melhor, como eu sempre fiz. Isso é muito importante e é uma dica para você. Tudo que você fizer, procure fazer com amor. Faça bem feito. E as pessoas não são bobas, elas sentem isso. Não precisa ter um nível de evolução assim tão avantajado para você notar nos outros, quando você pede algo, a forma como a pessoa olha, a forma como a pessoa te entrega aquele trabalho. Então isso tudo é importante. Não faça pela metade, porque você está fazendo de maneira mais ou menos, não é só para o outro. É você que também está no processo de fazer mais ou menos. No momento que você faz as coisas com amor, você já está ganhando. É um presente para você e é um presente para quem tem o prazer de te conhecer.
para quem tem a sorte de se conhecer, porque hoje em dia as pessoas estão num nível que, estão num nível que tem que estar mesmo, né? Cada um ali se cuidando, se preocupando com sua própria evolução. Quem está no nível melhor não só se ajuda, mas presta auxílio. Eu espero que você esteja nesse nível, torço para que você esteja nesse nível, porque eu ganho, você ganha, o mundo ganha. Encerremos aqui a nossa prática de yoga assim com esse ânimo. Chega animado, saia estimulado, saia feliz para viver a vida e para se aperfeiçoar. E eu te vejo aqui no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula de yoga. Até o nosso próximo encontro.